Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um probleminha muito específico, que é o problema do relógio. Vamos lá. Esse problema do relógio, gente, ele é comum em alguns vestibulares, né? Não é toda vez que aparece, mas de vez em quando ele se faz presente. Bom, suponha que eu te pergunte o seguinte. Um relógio está marcando 3 horas e 40 minutos. Eu quero saber, né? Você tem que lembrar que você vai ter um ponteiro e o outro ponteiro, né? Quero saber o menor ângulo formado entre eles. Tá joia? Porque o desenho que eu fiz aqui está errado, mas já vou explicar sobre o porquê que está errado e vocês vão compreender. Bom, primeiramente, o meu relógio analógico, né, ele é dividido em 12 partes. Essa minha circunferência inteira mede 360 graus. Significa que esse ângulo central também, né, 360 graus no total, obviamente. O ângulo que tiver aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, coisa que eu falei agora há pouco também. Bem, como resolver esse problema? Primeiramente, tem que entender algumas relações. O ponteiro da hora, ele é o ponteiro um pouco menor. E esse ponteiro um pouco menor, ele se desloca do 2 para o 3 em uma certa quantidade de tempo, por exemplo. Né? Aqui, cada mudança de um número para outro, esse ponteiro aqui tem uma relação com o seu tempo. Se eu pensar então do ponteiro da hora, qual é a relação do movimento dele com o tempo? Ele percorre 30 graus. Da onde tira esse valor de 30 graus? A minha circunferência mede 360 graus. Se eu dividir ela em 12 partes, cada parte mede 30 graus. Ele percorre 30 graus em 60 minutos. Por quê? Porque é o ponteiro da hora. Demora 60 minutos para ele sair do 2 e para o 3, do 3 para o 4, assim por diante. Ah, mas o outro é o mesmo. Não, o outro não. Por quê? Quando você pensar em minuto, enquanto esse sai do 2 para o 3, esse ponteiro, que é o ponteiro maior, que é o ponteiro do minuto, deu uma volta completa. Qual é a relação, então, entre o tempo e o deslocamento desse ponteiro maior? 360 graus em 60 minutos. Então, a velocidade dele é muito maior, né? Porque ele percorre um ângulo muito maior na mesma quantidade de tempo. Bom, como descobrir, então, o ângulo formado por pelos ponteiros de um relógio, né, que marca essa hora aqui? Inicialmente, você vai pensar numa situação errada, né, mas que vai auxiliar no desenvolvimento dos nossos cálculos. Nesse caso, supõe que o ponteiro da hora está em cima do 3, supõe que o ponteiro do minuto está em cima do 8, né, que seria os 40 minutos. Coisa importante aqui que vale ressaltar para quem conhece o relógio é o seguinte: o relógio, enquanto ele marcando 3 horas, só vai estar em cima do 3 se estiver marcando exatamente 3 horas. Depois das 3, ele vai andando devagarzinho. A hora que aqui passar, der uma volta completa, ou seja, 60 minutos, ele já vai ter chegado no 4. Mas não é assim, ele vai, continua no 3, vai mexer nesse aqui, depois de repente esse sai do 3 e para o 4. Não, ele vai se deslocando bem devagarzinho. Bom, quero saber que ângulo que ele vai estar formando. Primeiramente, entender que o ponteiro da hora já não está mais em cima do 3. Por quê? Porque esse ponteiro estava em cima do 3 exatamente às 3 horas, coisa que não está mais agora. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo que vai nos interessar. Pensando nos ponteiros verdezinhos aqui, né, que nós tínhamos. Do 3 para o 4, nós temos 30 graus. Do 4 para o 5, nós temos 30 graus. Do 5 para o 6, 30 graus. Do 6 para o 7, mais 30 graus. E do 7 para o 8, mais 30 graus. Então, aqui nós temos, ó, se eu pensar o ponteiro em cima exatamente do 3, né? Do 3, depois andando tudo isso aqui. Inicialmente, se o ponteiro da hora estivesse exatamente em cima do 3, o ângulo entre os dois ponteiros seria de 150 minutos. Porém, esse ponteiro estava em cima do 3 exatamente às 3 horas. Esse ponteiro ele percorre 30 graus em 60 minutos. Se ele não é mais... Ah, mas quanto tempo se passou desde que ele estava em cima das 3 horas? Pensa comigo, ó. 3 horas era 3 horas redondo, né? 3h40 significa que se passou 40 minutos. Então, aqui, ó, 40 minutos. Quantos graus esse ponteiro terá percorrido, então? Vem aqui e chama de x. E resolve isso aqui. Você descobrir que seu x aqui, no caso, vai ser 20 graus. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que esse ponteiro aqui, ó, ele percorreu uma distância de 20 graus. Então, o que aconteceu? Ó? Não está aqui, ele está aqui. Ó.
O valor inicial que ele tinha de ângulo aqui, era de 150 graus. Como ele veio um pouquinho mais perto, gente, o ângulo que ele tinha aqui, ó, que antes estava aqui em cima, agora ele está um pouco para trás. Ou seja, ele diminuiu. Quanto que ele diminuiu? Diminuiu o que ele tinha deslocado aqui, ó, que foi isso que a gente calculou, os 20 graus. Então, qual é o menor ângulo formado por esses ponteiros do relógio às 3 horas e 40 minutos? Resposta. A nossa resposta seria o quê? 150 tira 20, 130 graus. Esse aqui é o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio analógico, exatamente às 3 horas e 40 minutos. Deixei aqui um para vocês se divertirem aqui e esse daqui também para vocês se divertirem. Bom estudo para vocês aí. E qualquer coisa, deixei esse aqui. Bom, deixei esse aqui para vocês se divertirem. Deixei esse aqui também para vocês se divertirem. Agora é preciso estudar e fazer exercício para poder fixar o conteúdo. Um ótimo estudo para todos vocês aí. Até mais.